Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo. E a aula de hoje eu vou corrigir os exercícios da semana passada, exercícios referentes ao ciclo evolutivo das estrelas e também as unidades de medidas utilizadas na astronomia. Onde e quais são esses exercícios? Vamos lembrar lá, da apostila, página 23, exercício do 1 ao 4, da página 31, 1 ao 5, ressaltando que o exercício 6 dessa página foi feito durante a videoaula, e da página 14 do caderno de atividades era o exercício 28 ao 30. Perfeito? Então, partindo do princípio, página 23, exercício 1, que diz o seguinte: a nebulosa M16, conhecida como nebulosa de Águia, é um aglomerado de estrelas relativamente jovens, com apenas 2 milhões de anos. Situa-se na região da constelação Cauda de Serpente e está distante aproximadamente a 7.000 anos-luz da Terra. Por que algumas nebulosas são chamadas de berçário de estrelas? Basicamente porque é nessa região que as estrelas nascem. São essas regiões que vão ter o meio interestelar, ou seja, que é a matéria-prima. Além disso, vão ter matéria-prima suficiente para que ocorra uma distorção no espaço-tempo, formando então uma atração gravitacional tão forte capaz de ocorrer a fusão nuclear e gerando energia, o que é característico das estrelas. Então, por isso que as nebulosas são conhecidas como berçários de estrelas, porque lá tem o meio interestelar e é lá onde as estrelas nascem. Basicamente é essa a resposta. Exercício 2. Júpiter é um gigante gasoso e o maior planeta do Sistema Solar. Vamos por aqui, 2. Certo? Você sabia que alguns cientistas afirmam que Júpiter poderia ter se tornado uma estrela? Por que isso não aconteceu? Bom, vamos lá. Júpiter, ele é grande. A Terra perto de Júpiter é micro. É bem pequenininha. Então, Júpiter realmente é um planeta muito grande. Comparado com a Terra, fica nítido isso. Porém, Júpiter, ele ainda comparado com o Sol, é muito pequeno. A massa de Júpiter não é suficiente para gerar uma atração gravitacional, uma força gravitacional suficiente também, consequente, para que ocorra fusão nuclear no seu núcleo. Certo? Para que ocorra fusão nuclear no sistema ali, não tem massa suficiente, não formando uma distorção no espaço-tempo que vai gerar uma gravidade maior. Então, por isso que Júpiter não se tornou uma estrela. Ele, dentre os planetas, é muito grande, ok. Mas comparado com o Sol, que é uma estrela pequena ainda, comparado com outras estrelas, digamos assim, o Sol perto de outras estrelas é uma estrela pequena ainda, então Júpiter ele não tem massa suficiente para gerar fusão nuclear. Por isso que Júpiter não virou uma estrela. Basicamente isso. Perfeito? Exercício 3, certo? Exercício 3, a grande fonte de energia que abastece o nosso planeta é o Sol. Sem ele, muito provavelmente, a vida na Terra não existiria. Por muito tempo, cientistas e pensadores tentaram descobrir a origem da energia irradiada pelo Sol, com a unificação entre o eletromagnetismo e a óptica, no final do século XIX, e com o surgimento posterior da física moderna e das teorias sobre evolução estelar. Foi possível encontrar muitas explicações. E onde provém a energia irradiada do Sol? Dos processos de fissão que ocorre no núcleo, transformando um átomo de hidrogênio em um elemento mais leve, o hélio. Turma, não. Para começar, fissão nuclear, você parte do núcleo maior, lembra lá, para núcleos menores. Hidrogênio tem quantos... O que tem no núcleo do hidrogênio? Apenas um próton. Hélio possui quanto de massa? 4. Hidrogênio tem 1 de massa e 1 de número atômico. Hélio possui 4 de massa e 2 de número atômico. Vamos lembrar lá, hidrogênio, hélio, 4 de massa e 2 de número atômico. Então, não é um processo que você torna algo menor em algo mais leve. É o contrário, para começar. Você pega algo mais leve e torna em algo mais denso, mais pesado. Perfeito? Então, não é um processo de fissão nuclear, é um processo de fusão nuclear.
onde você parte de núcleos menores para formar um núcleo maior. Alternativa B, de processo de fusão que ocorre no interior do Sol envolvendo núcleos leves. Perfeito. Alternativa B é a alternativa correta da alternativa 3. Não pode confundir. Estrelas são reatores de fusão nuclear. Partem de núcleos menores, formando núcleos mais densos, núcleos maiores. Perfeito? Vou apagar aqui para não confundir, turma. E vou deixar aqui, ó. Aqui era discursiva e discursiva, alternativa 3 é 3, alternativa B. Leia atentamente o texto a seguir, que ele vai falar um pouquinho sobre a constelação de Órion, com o binóculo, beleza. A classificação das estrelas é feita pelo estudo de um seu espectro. Por isso a coloração das estrelas é muito importante para determinar a classe a qual elas pertencem. Com base na classificação por cor, julgue a alternativa correta. Turma, classificação de estrelas é um assunto que eu não vou abordar com vocês, não vou cobrar de vocês nesse momento, certo? Ele é um assunto que não é tão pertinente agora. Mas é interessante você saber o ciclo das estrelas, saber que elas têm um ciclo de vida ali de protoestrela, até gerar ali no final a estrela, o seu fim, que pode gerar ou uma estrela de nêutrons ou um buraco negro, tudo depende da massa. Então não é algo que eu vou abordar com vocês nesse primeiro momento. Perfeito? Como que fica a resposta daqui? Basicamente, cara, o Sol é uma estrela comum na classe G e a temperatura da superfície pode chegar a 5.700 graus Celsius. A alternativa correta, alternativa D da questão 4. Certo? D de dado. Bom, página 31. Certo? Exercício 1. Vamos lá. Página 31, exercício 1. A unidade astronômica, AU, é uma unidade de medida muito utilizada na astronomia. Assinale a alternativa correta sobre essa unidade de medida. Vamos lembrar lá. O que é o AU? O AU é uma unidade de medida utilizada no nosso sistema solar apenas. Se lembra lá? E necessariamente ela é 1 AU, significa a distância entre o Sol e a Terra. É esse o parâmetro, certo? Unidade de medida utilizada necessariamente só no sistema solar. E 1 AU significa a distância do Sol até a Terra. Perfeito? Visto isso, vamos dar uma olhada nas alternativas. Refere-se à distância entre a Terra e a Lua e equivale a 150 milhões de quilômetros? Não. Como eu disse, é a distância entre o Sol e a Terra. B. Está relacionado com a velocidade da luz, ou seja, 1 AU é a distância percorrida pela luz em um intervalo de tempo de 1 ano. Turma, a distância que a luz percorre no intervalo de tempo de 1 ano é 1 ano-luz. Não é uma unidade astronômica, certo? Não é 1 AU. Então, não. C. Refere-se à distância entre a Terra e o Sol, aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Correto, turma. A distância entre a Terra e o Sol e equivale em torno ali de 150 milhões de quilômetros. Então, na página 31, exercício 1, alternativa correta, alternativa C. Exercício 2. Perfeito? Exercício 2. Assinale a alternativa correta a respeito do ano-luz. Como eu já tinha visto, o ano-luz, vamos lembrar lá. Ano-luz é unidade de distância. Não pode confundir isso, por favor. Ano-luz é uma unidade de distância. É uma unidade de distância. Por mais que tenha ali ano, pode confundir, não tem a ver com o tempo. É distância, certo? Um ano-luz é a distância que a luz percorre no tempo de 1 ano, certo? É a distância, certo? Então não pode confundir isso. É a medida de tempo referência ao tempo necessário para a luz chegar de uma estrela, para a luz de uma estrela chegar até o observador da... Não. Olha lá, a alternativa A fala, é a medida de tempo. Não. Ano-luz é a medida de distância. Não está. A alternativa A está errada. Já errou ali, ó, é medida de tempo? Não. B. É a distância percorrida pela luz no intervalo de tempo de 1 ano, aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros. Correto, turma. É a distância que a luz percorre em 1 ano e equivale a aproximadamente 9,5
trilhões de quilômetros. Alternativa B de bola. Exercício 3. Quando olhamos o céu em uma noite limpa, sem poluição luminosa e sem nuvens, podemos observar uma faixa esbranquiçada que se estende de um horizonte a outro. Essa faixa é a Via Láctea, nossa galáxia, que recebeu esse nome dos povos antigos. No universo, há uma quantidade enorme de galáxias. A Via Láctea é apenas uma entre milhares. Explique o que são as galáxias e do que elas são formadas. Turma, basicamente, galáxias são aglomerados entre estrelas, planetas e outros corpos celestes, certo? Da mesma maneira que nosso sistema solar, por exemplo, nós temos os planetas orbitando o Sol, o nosso sistema solar, junto com todo o restante que compõe essa galáxia, que é a Via Láctea, estão orbitando algo no centro da nossa galáxia, que é algo que é tão denso, tão pesado, tão denso, que tem uma força gravitacional suficiente para que tudo o restante orbite isso. Dizem, e é o que dizem não, estudos falam, melhor falando, relatam que no centro da nossa Via Láctea nós temos um buraco negro enorme, por isso que tudo está orbitando isso que está no centro. A galáxia no centro é um enorme buraco negro e dada a discussão que nós já conversamos sobre a propriedade do buraco negro, que são algo que é tão denso e distorce tanto o espaço-tempo, que ele tem uma força gravitacional tão forte, mas tão forte que nem a luz é capaz de conseguir escapar dessa força gravitacional, certo? Então, galáxias são formadas por estrelas, planetas, outros corpos celestes que orbitam nessas órbitas circulares, em espiral, melhor falando, órbitas espirais, algo que no interior, que é muito denso, tem essa força gravitacional suficiente. No caso da Via Láctea, é um enorme buraco negro que está no centro. Perfeito? Exercício 4. Com relação ao universo, assinale a alternativa correta. O espaço que envolve o mundo em que vivemos, a nossa galáxia e o nosso sistema solar, e que é ocupado por bilhões de astros e chamado de espaço geográfico. Não. Nem todos os astros do universo se movimentam. Errado, turma. Tudo está em movimento. Tudo está em movimento. Tudo ocorre uma distorção no espaço-tempo e está em movimento. Seja movimento de rotação, seja movimento de translação, orbitando outros corpos. Tudo está em movimento. Não. C. O espaço que envolve o mundo em que vivemos e todos os outros objetos celestes é chamado de espaço sideral. Também não. D é o melhor resumo de tudo isso. O imenso conjunto de objetos celestes e galáxias é chamado de universo. Isso é a melhor forma de você tentar conceituar o que é o universo, observável por sinal, certo? É esse imenso conjunto de objetos e corpos celestes, objetos celestes, galáxias, que é chamado de universo. Toda vez que você pensa em uma galáxia, automaticamente você vai ter que associar com estrelas, com planetas, com outros corpos celestes, asteroides, cometas, entre outros. Então, exercício 4, alternativa D. Exercício 5. Uma das condições para que exista a vida como nós conhecemos em um planeta tem relação com a massa e o tamanho do planeta. Discuta com seus colegas sobre por que esses dois fatores são importantes e registre suas conclusões nas linhas a seguir. Turma, basicamente, como que tem a ver a questão da massa do planeta e ser compatível com a vida? A vida da maneira como nós a conhecemos, muito importante, deixar sempre isso enfatizado. Um planeta que possui ali, mesma coisa, nós temos que ter uma zona habitável, que foi discutido na sala de aula. O planeta tem que ter naquela faixa que não é nem tão próxima à estrela, que vai ser uma temperatura absurda e alta, assim como também não está afastado, porque nós não ter uma baixa temperatura que não seja compatível com essa vida da maneira como nós a conhecemos. Além disso, a massa ela é fundamental porque massa vai estar relacionada com gravidade, certo? Quanto maior a massa de um corpo,
maior a distorção no espaço-tempo ali e maior a força gravitacional. Planetas com uma massa muito grande vão ter uma força gravitacional muito forte, certo? De tal maneira que a vida como nós a conhecemos, em um planeta que tem uma massa muito alta, não seria compatível porque acabaria esmagando a gente. Seria meio que associar com uma vida pense com a gente, na vida nas zonas abissais, certo? Onde é que são aquelas regiões muito profundas, as regiões muito profundas do oceano, onde a pressão é tão alta que só um ou outro tipo de ser vivo extremamente adaptado consegue viver. Então, nesse caso, quanto maior a massa, maior a gravidade e a pressão da gravidade, logo, nós, seres humanos, por exemplo, seríamos esmagados por tal força gravitacional, certo? Além disso, ele me pergunta a questão do planeta em relação à massa e o tamanho do planeta. Então, basicamente, a massa e o tamanho vai ter a ver com a densidade. Quanto maior denso esse planeta, maior a distorção, maior a força gravitacional. Por exemplo, buracos negros nem sempre, turma, eles são maiores que uma estrela, certo? Às vezes um buraco negro, o resultado do buraco negro, ele é de tamanho, ele é menor do que a estrela que colapsou. Porém, a densidade, ou seja, a quantidade de massa naquele mesmo espaço é tão se manteve. Quanto maior a densidade, maior essa distorção, ou seja, maior ali a influência da ação da gravidade sobre aquele corpo. Então, por isso, dessa maneira nós respondemos isso. Além da zona habitável, a massa é compatível, tem que ser a relação massa e tamanho é compatível com a vida por causa da força da gravidade. Certo? Então, com isso nós respondemos a questão do 1 ao 5 da página 31. Agora vamos para a página 14 no nosso caderno de atividade. Certo? Deixa o professor abrir aqui. Vamos lá. 28. Relacione as colunas da medida a seguir. Ó, 28. Porque eu coloquei parênteses. Pirei aqui. Exercício 28. Ele coloca lá, ó, ano-luz, unidade astronômica e parsec. Turma, vamos lá então. Equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. Ano-luz equivale a 150 milhões de quilômetros, vai ser a unidade astronômica. E o parsec equivale a mais ou menos ali, ó, 30,86 trilhões de quilômetros. Então, vou colocar aqui para ficar mais fácil. A unidade astronômica, ó, 150 milhões de quilômetros. Ou aqui, para deixar aqui, ó, em notação, 150 ou 1,5 vezes 10 à oitava quilômetros. Isso é notação científica. 10 à oitava. Tá bonitinho. Perfeito? O ano-luz, turma. Ano-luz vai equivaler a 9,5 trilhões de quilômetros, aproximadamente. 9,5 vezes 10 a 12. Perfeito? E por fim, o parsec, ou PC, lembra lá? Ele vai equivaler ali, ó, a 30,86 trilhões de quilômetros. Certo? Essa é a relação do exercício. Exercício 29. E a mesma coisa aqui, ó, que vai associar essas unidades astronômicas. Utilize a palavra no quadro para indicar a unidade de medida mais adequada a cada uma das situações descritas. A. Utilizado para determinar distâncias no sistema solar. No sistema solar, turma, vou pegar uma canetinha vermelha aqui para a 29, vai estar aqui, ó. No sistema solar, qual unidade nós utilizamos? O AU, turma, certo?
AU, a unidade astronômica, porque 1 AU equivale à distância entre a Terra e o Sol, aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Perfeito? B. Utiliza o cálculo indireto de distâncias usando ângulos de observação como referência. Lembra lá? A gente comentou? Usa lá o exemplo ali, ó, da caneta. Aponta a caneta bem na frente de você. Veja com o olho esquerdo, depois olha para o direito. E você, trocando os olhos, você vai ter a ilusão que a caneta vai estar se mexendo. Então, você utiliza a questão ali, ó, esse efeito de ilusão ótica, você utiliza do parsec para ajustar o grau de ângulos e você conseguir calcular a distância a partir disso. Então, tá certo, medida indireta. Aqui, ó, alternativa B. E por fim, C. Utilizada para determinar distâncias fora do sistema solar, relaciona a velocidade com o tempo para o cálculo da distância. Turma, velocidade com o tempo, ou seja, o ano-luz, alternativa C, e nada mais nada menos, não custa repetir, o ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. É uma unidade de distância, não pode confundir, por favor. Perfeito? E por fim, exercício 30. Eu vou colocar aqui embaixo. Ou melhor, como é um exercício que vai envolver cálculo, eu vou puxar ele para cá. Ó. Ó. 30. Ele vai falar o seguinte: transforme a medida de ano-luz em quilômetros. Para isso, arredonde o ano para 365 dias e a velocidade da luz para 300 km por segundo. Primeira coisa, então, quantos segundos tem um ano? Certo? Ó, vamos descobrir quantos segundos tem em um ano. Um ano a gente pode arredondar para 365 dias. Perfeito? Então, 365 dias. Quantas horas tem um dia? Um dia tem quantas horas? Tem 24 horas. Concorda? Vezes 24. Quantos minutos tem uma hora? 60 minutos. Logo lá, ó. 60. Quantos segundos tem um minuto? 60 também. Então você vai fazer essa multiplicação que vai dar um número muito grande realmente. 365 dias vezes 24 horas vezes 60 minutos vezes 60 segundos. Isso aqui vai dar um valor de 31 milhões 536 mil segundos. Certo? Turma, ano-luz. Um ano-luz, a velocidade da luz, um ano-luz, melhor dizendo, para calcular o ano-luz, você vai multiplicar a velocidade da luz, que é de 300 mil segundos, quilômetros por segundo, certo? Vezes a distância, vezes a quantidade de segundos que você encontrou, que é 31 milhões 536 mil. Isso aqui vai dar um valor de 9,4608 vezes 10 a 12 quilômetros. 9,4608 trilhões de quilômetros. Aproximadamente, ó, os 9,5 trilhões de quilômetros que nós já discutimos. Essa questão de aproximação depende muito do exercício. Vai ter exercício que vai pedir algo mais decisivo, vai ter o exercício que vai pedir algo mais arredondado. Eu, com vocês, nas atividades, nas avaliações, eu vou pedir aqui, ó, a forma arredondada. Se tiver alguma questão de cálculo ali, para você identificar quantos quilômetros tem, é o que eu provavelmente vou pedir, eu vou passar para vocês esse valor aqui de ano-luz. Perfeito? Para ficar mais fácil nos cálculos. Muito importante, notação científica. Tem que se acostumar com a notação científica. A notação científica é a quantidade de casas que a vírgula está contando. Então aqui, ó, 1,5 vezes 10 à oitava, o que significa? Que essa vírgula aqui, ó, ela está 8 casas decimais para cá. Perfeito? Isso então que vai caracterizar lá o 150 milhões, se você escrever esse número de forma extensa, certo? Então,
para facilitar os cálculos, nós utilizamos a notação científica. Vou exigir? Não. Caso você peça, faça um cálculo, você escreva notação científica, não vou exigir. Porém, recomendo que utilize para não confundir. Perfeito? Com isso, nós encerramos a correção. Eu agradeço a atenção de vocês e aguardo vocês nas próximas aulas. Um grande abraço, até!